E se, neste exato momento, você estivesse cercado? Não pelo que consegue ver, mas por um exército que seus olhos não conseguem enxergar. O dia em que Deus enviou um exército invisível para salvar o profeta mais fiel de Israel. Cavalos de fogo. Carros de guerra envoltos em chamas. E uma presença luminosa que nenhum olho humano estaria preparado para suportar. Tudo isso aconteceu diante dos olhos de um jovem aterrorizado. E depois que você ouvir essa história, nunca mais vai olhar para as suas batalhas do mesmo jeito. Para entender o que aconteceu naquela manhã em Dotã, a gente precisa voltar um pouco. Porque antes de haver anjos nos montes, havia uma guerra silenciosa entre dois reinos. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele se reunia com os seus oficiais em segredo e dizia: no lugar tal e tal será o meu acampamento. Cada decisão militar era um sussurro trancado dentro do palácio. E mesmo assim, cada plano sírio fracassava. Todas as vezes que os sírios marchavam, o exército de Israel já estava longe. Cada rota interceptada. Cada ataque neutralizado antes de começar. O rei sírio enlouqueceu. Quem é o traidor entre vocês? Respondam agora. Um dos oficiais deu um passo à frente e disse a verdade. Nenhum de nós, meu senhor. Existe um profeta em Israel, chamado Eliseu. Ele conta ao rei até as palavras que tu falas na tua câmara secreta. Por que Deus revela a esse homem o que tu sussurras no escuro? O rei da Síria deu uma ordem seca. Encontrem esse profeta. Me tragam a cabeça dele. Os espiões voltaram com a resposta: ele está em Dotã, uma pequena cidade no monte. E aí o rei fez o que nenhum rei sábio faria. Declarou guerra contra um único homem. Naquela mesma noite, o rei enviou um exército inteiro. Cavalos, carros de guerra e centenas de soldados. A tropa marchou em silêncio pelas montanhas e rodeou Dotã por todos os lados antes do sol raiar. Quando o dia começou, a cidade estava totalmente cercada. O servo de Eliseu acordou cedo para preparar a água e o pão. Subiu na muralha para ver o horizonte, e o coração dele parou. Cavalos, carros, soldados. Em todos os lados. Não havia saída nenhuma. Ele desceu tropeçando pelas escadas, gritando o nome do profeta. Ele entrou correndo na casa do profeta e caiu de joelhos. Ai, meu senhor, e agora? Estamos cercados. Eles vieram por você. É o fim. O servo tremia. E a reação do profeta, naquele instante, é o que decidiria toda a história. E talvez essa sensação também seja sua. Quando as contas vão se acumulando na mesa. Quando o diagnóstico vem pior do que esperado. Quando a pessoa que você amava vira as costas. O servo de Eliseu sabia exatamente como você se sente agora. O cerco tem outros nomes agora. Ansiedade. Dívida. Depressão. Traição. Mas a dinâmica é a mesma. Você olha para fora e só vê inimigos. Fecha os olhos e a pergunta volta: e agora, o que é que eu faço? Eliseu olhou para o servo e disse: não tenhas medo. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O servo ficou confuso. Mais? Mais do que centenas de soldados? Onde? Como? O profeta não explicou. Só fechou os olhos e começou a orar. Eliseu levantou as mãos e disse: Senhor, te peço, abre os olhos dele para que ele enxergue. Foi só isso. Uma oração curta, no meio de uma cidade cercada. E nesse instante, algo aconteceu. A cortina entre dois mundos se rasgou.
Os olhos do servo se abriram. E o que ele viu ninguém tinha descrito antes. Os montes ao redor estavam cheios de cavalos e carros de fogo. Anjos guerreiros em armadura dourada, de asas abertas, cobrindo as encostas inteiras. O exército sírio tinha cercado Dotã. Mas o exército de Deus tinha cercado o exército sírio. Séculos depois, Davi escreveria uma frase que resume tudo aquilo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Acampa-se. Não passa. Não visita. Fica. Antes do inimigo te cercar, Deus já cercou o inimigo. Você só enxerga um lado da batalha. Mas existe outro lado. E é nele que a guerra de verdade é decidida. Se Deus abrisse os seus olhos agora, talvez você caísse de joelhos de alívio. Quando os sírios avançaram contra Eliseu, o profeta orou de novo. Senhor, fere essa gente com cegueira. E Deus feriu. Os soldados continuaram andando, mas não enxergavam mais. Eliseu desceu tranquilo e disse: Vocês estão no caminho errado. Venham comigo. E os sírios obedeceram. Eliseu guiou o exército inimigo até Samaria, a capital de Israel. E no meio da cidade do rei adversário, orou mais uma vez. Senhor, abre os olhos deles. Quando os sírios enxergaram, congelaram. Estavam cercados pelo exército de Israel. O rei de Israel perguntou com a espada em mãos: Eu mato eles, meu pai? Eliseu respondeu: Não. Põe diante deles pão e água. Que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Foi a maior refeição já servida por um rei a um exército inimigo. E naquele dia, a guerra entre Síria e Israel parou. 3000 anos se passaram e essa história continua verdadeira. A sua batalha parece impossível. O cerco parece fechado. Mas os olhos humanos só enxergam a terra. A realidade espiritual é muito maior. Deus não se esqueceu de você. Nesse momento, enquanto você assiste a esse vídeo, o Senhor já posicionou os exércitos que você não enxerga. Se essa mensagem tocou o seu coração, digita amém nos comentários. Se o servo do profeta precisou de uma oração para enxergar, talvez você também precise. Peça a Deus que abra os seus olhos. E lembra, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Curta o vídeo e se inscreve no Resgate Bíblico. Que Deus te abençoe.